Bom dia, Daniele. Seja muito bem-vinda. Bom Tudo bem? dia, Bom tudo dia. bem? Bom dia, Rubi. Seja bem-vinda. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Então, sim. Sim, Ah, que bom. E aí, preparadas para um dia transformador? sim. Excelente, excelente. Rubi, como que está a situação com seu pai? Mais ou menos. Mas É, eu já cheguei em Goiânia. Já saí do Pará, já estou em Goiânia já. entendi. E ele está em casa ou está hospitalizado? Ele fica em casa, aí quando piora vai para o hospital. Mas como ele quebrou esse osso aqui, está com traumatismo, vai ser uns 6 meses assim, até se Entendi. recuperar, né? Sim. É uma recuperação um pouco mais demorada, mas ele Demorado. está sendo bem assistido, né? Esse é o Tá. importante. Que bom. Daniele, você começou tem pouco tempo, né? Sim, comecei essa semana. Legal. E aí, como que você está se sentindo aí nessa semana, com essas atividades que foram passadas, com o que foi falado? O que que fez assim de transformação para você? O que que você quer compartilhar com a gente? Então, eu ainda estou absorvendo Uhum. as Sim, informações, mas eu vi que a forma como vocês começaram o treinamento ajuda a gente realmente a estruturar melhor o que a gente quer, né? sim, legal, Porque era justamente o que eu estava procurando, porque eu não estava sabendo trilhar o caminho sozinha. legal. E sozinho a gente alcança o que a gente busca, só que quando a gente está com alguém, nós vamos mais longe e mais rápido, né? Então, é muito Sim. importante quando as pessoas elas buscam querer fazer tudo sozinho. Ah, eu sei, eu faço, eu vou estudar para fazer, né? Ela até consegue. Só que ela vai passar assim por muitas barreiras, vai ter muitos tombos e tudo mais. Mas quando a gente busca ajuda, quando a gente busca alguém que tem conhecimento, já passou por aquilo, já sofreu, já aprendeu, né? Então ele consegue compartilhar conosco Uhum. e aí é muito mais fácil, né? Essa jornada, vamos Sim, dizer assim, né? Então, parabéns pela sua escolha, parabéns por estar aqui, né? Me sinto honrado de poder estar aqui também compartilhando com vocês, né? Como seguimos essa jornada em conjunto. Eu eu estou no master, aqui na mentoria desde outubro, né? No comecinho de outubro eu entrei também e me sinto honrado de ah, poder estar participando, porque fez assim muita mudança comigo, mudança de mindset, de sim. postura, né? Isso realmente é transformador. Você vai ver que daqui a um mês eu vou te fazer essa mesma pergunta. E aí, como você está? Você vai, você vai ver que a sua resposta vai ser diferente. É, espero. Vamos conseguir. Bom, você acabou começando essa semana. Na semana anterior, nós falamos um pouquinho sobre o QA, que é o coeficiente de adversidade, né? Você chegou a pegar sobre isso, assistiu alguma aula ou não? Assisti ontem Assistiu e eu ontem? ainda tenho que responder as perguntas da apostila. Legal. Se tiver dúvidas, pode nos procurar, tá? Uhum, Em particular, que a gente vai tirando essas dúvidas para poder auxiliar aí nos bastidores, tá bom? tá ok. Bom, nós falamos então, na semana passada, peraí, deixa eu só pegar aqui. Na semana passada, foi comentado então sobre o coeficiente de adversidade, foi comentado sobre quando esse coeficiente de adversidade ele dá um número que ele traz se nós estamos como desistentes, se nós estamos como campistas, se nós estamos como alpinistas. Aí vem o CRAD, os estilos de liderança, versatilidade, a maturidade da equipe, a acuidade na liderança, que são o quê? São todas as ferramentas que nós trabalhamos para poder ter o entendimento de acordo com as suas respostas, né? E aí, quando for falar ali sobre a maturidade na liderança, a maturidade da equipe, como que nós lideramos as nossas equipes,
vale lembrar que a liderança, ela não é só quando se fala em trabalho. Quando se fala, eu tenho no meu emprego como CLT, eu sou um gestor e eu tenho uma equipe subordinada a mim, ou eu tenho uma empresa e eu tenho uma equipe subordinada a mim. Mas também quando trazemos aqui para a nossa vida no dia a dia, a nossa família, nossos filhos, nossos amigos, né? Como que a gente exerce a nossa liderança perante as pessoas que estão ao nosso redor. E da mesma forma, é essa versatilidade que nós temos para exercer essa liderança perante com o próximo, tá? Então, quando você for fazer esses exercícios, é importante que seja pensado na Daniele exercendo sobre o próximo. Ah, mas É, eu não tenho liderança sobre ninguém. Pode fazer sobre um cachorro, pode fazer sobre uma criança, pode fazer sobre o marido, o namorado, né? Tanto faz, tá? O importante é você se colocar no lugar. Quem é você exercendo a sua liderança sobre alguém, tá bom? pelo que eu li ali, eu sei mais ou menos qual é o meu perfil. Porque eu li algumas perguntas, sei mais ou menos. Entendi. Eu não Não, tenho mas perfil de liderança, não. É algo que eu tenho que aprender. entendi. A liderança, ela é uma coisa assim, tem pessoas que já nascem nato com a liderança Uhum, e tem pessoas que desenvolvem no decorrer do tempo, né? Qual é a estratégia melhor? Não existe, porque isso vai de cada um, né? Por exemplo, quando eu comecei, a minha carreira profissional, eu também, eu comecei ali trabalhando, sendo liderado, não, eu tinha meus pares, não tinha ninguém subordinado a mim. E aí, no decorrer, né, do tempo, a gente vai adquirindo maturidade, vai adquirindo experiência, vai aprendendo com os erros, né? E isso é importante, aprender com os erros para não fazer errar de novo, né? Então, quando a gente aprende com o erro, poxa vida, eu fiz esse caminho aqui e não deu certo. Então, o que que eu aprendi com isso? Eu aprendi que eu não devo seguir dessa forma, não devo falar isso, não devo fazer aquilo. Na próxima vez que você for fazer aquela atividade, você já vai ter a experiência dos erros aprendidos com a outra atividade. Então, você já vai fazer melhor. E uhum, aí, com isso, você vai, passo a passo, né? Vai se desenvolvendo, criando essa maturidade, as experiências. E aí, a liderança, ela vai também concomitantemente vindo junto. Agora, sim. tem perfis que eles já não preferem exercer a liderança. Eles preferem sempre ser liderados, só receber a tarefa e executar, né? Por isso que é importante, quando se trabalha essa ferramenta, identificar qual é o meu estilo de liderança, aonde eu quero chegar, né? Porque aonde eu quero chegar é Uhum, aonde o que eu vou trabalhar para desenvolver os meus talentos e dentro desses talentos desenvolvidos, como que eu vou passar a exercer essa liderança, então, perante o próximo, tá bom? sim, tá bom. Bom, nós falamos então, ontem a Margarete, ela fez na aula de ontem, ela fez uma sessão assim, conversando com as pessoas, né, para quais são as dores, como que elas chegaram aqui, como que está sendo as dores delas, nesse momento. E, e aí, seguindo então esse conteúdo programático, né, nós entramos no propósito, então foi falado sobre o propósito, e aí agora hoje eu vou trazer a questão da missão. Isso é extremamente importante ter um entendimento da diferença entre propósito e missão. Quando nós falamos em missão, é aquilo que eu faço. E quando nós falamos em propósito, é aquilo em que eu me torno. Então a missão é o que eu venho fazer nesse mundo, né? Ou seja, o que que eu faço na vida. A missão é como se ela fosse uma bússola. Você já usou uma bússola alguma vez? Não. Não? Você já usou Rubi bússola alguma vez? Não? Mas vocês sabem o que é uma bússola. Então, Uhum, a bússola, quando eu pego a bússola, ela está fazendo o quê? Está me dando um direcionamento, né? Para aonde eu vou. Está me dando um direcionamento, ou seja, está me mostrando o caminho. Então, essa é a nossa missão. Quando nós falamos em propósito, é aquilo que nos inspira do coração. É aquilo que nós fazemos, né, que nós recebemos nesse mundo e fazemos da vida. Então, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, está tendo uma guerra entre dois países.
Então, um país tem a missão de poder fazer com que o outro país não invada o seu território. Essa é a missão. Aí eu tenho que impedir que o outro exército invada meu território. Mas qual é o propósito? Acabar com a guerra. Então, a missão é aquilo que direciona o que você tem que fazer, e o propósito é aquilo que vai ser feito de uma forma muito mais detalhada, é aquilo que vai te impulsionar, né? O porquê que a gente existe. Então, ele está assim muito mais profundo, o propósito. Outro exemplo, a missão. Eu tenho uma missão de fazer uma aula de mentoria. Então, eu vou desenvolver uma aula de mentoria falando sobre um determinado assunto. Essa é a minha missão. O propósito, ele vai ser o quê? De, com essa aula de mentoria, falando sobre um determinado assunto, quantas pessoas eu vou atingir, quantas pessoas eu vou transformar, quantas pessoas vão se sentir, melhores através dessa aula de mentoria, né? Então, o propósito ele é muito mais profundo, é aquilo que a gente se torna, aquilo que a gente se torna, aquilo que a gente inspira as pessoas, aquilo que a gente faz com que as pessoas ao nosso redor se transformem, se sintam bem. Então, conseguiram entender essa diferença entre a missão e o propósito? E Uhum, aí a gente tem que lembrar o seguinte: tudo que é material, ele é o quê? Ele é perene. Ele está aqui. Ah, tudo que a gente olha, né, com os olhos, tudo que a gente enxerga com os olhos. Bom dia, Tabita, seja bem-vinda. Tudo que a gente olha com os nossos olhos é material. E isso vai acabar um dia. Agora, tudo quando a gente se fala espiritual, ele é eterno. E isso é independente de religião, tá? Não é falando aqui da religião A, da religião B ou da religião C, mas é tudo aquilo que a gente faz com o coração, com a conexão que a gente tem com Deus, com o divino, com o universo, com aquilo que a gente acredita, né? Então, esse é o mais importante. Se não tem essa conexão, se você não está vibrando ali, você não consegue atingir esse objetivo do propósito. Bom dia, Gabriela, seja bem-vinda, tudo bem? Olá. Sim. Que bom, seja bem-vinda. Bom, e aí, trazendo isso que eu estava falando, da questão do eterno, quando que a gente está conectado com Deus? Quando a gente está fazendo algo eterno. Ou seja, quando nós estamos exercendo o nosso propósito através das nossas missões. E eles podem ser vários? Pode. Eu posso ter várias missões em paralelo para atingir um propósito. Como eu também posso ter vários propósitos na minha vida. Eu posso ter um propósito pessoal, eu posso ter um propósito profissional, eu posso ter um propósito de relacionamento. E aí, dentro do propósito, eu vou determinando as minhas missões para que eu atinja esse propósito e o cumpra de uma forma que seja assim eterna, uma forma que seja impactando as pessoas, ok? Bom, agora tem um problema também, né? Tudo que nós nos sujeitamos a fazer também tem o seu lado bom, e eu não vou dizer o seu lado ruim, mas tem o seu lado aonde nós precisamos passar por barreiras, né? Os lados desafiadores. Eu prefiro muito mais falar assim, desafiador, do que ruim, porque desafiador é aquilo que faz você se inspirar constantemente no dia a dia para poder passar por aquilo, subir de nível e ter outros tipos de desafio. Quando a gente fala, ah, não, eu estou passando por um momento ruim, esse momento não tá legal para mim, olha como eu estou trazendo uma conexão negativa para mim, como eu estou trazendo uma conexão, né, baixo astral, vamos dizer assim. Ah, está ruim para mim, tudo está dando errado, e tal. Não, eu estou passando por um momento desafiador. Esse momento desafiador está fazendo com que eu tenha que exercer habilidades que nesse momento eu não tenho, mas estou desenvolvendo para poder passar por essas barreiras e passar por esse momento. É diferente.
Eu estou me colocando assim, eu sei que existe, né, um problema, mas eu estou me preparando e estou enfrentando esse problema. Então, quem não desfruta de agonia não constrói sucesso. Para estar aqui, 5h59 da manhã, eu tenho que acordar mais cedo, vocês têm que acordar mais cedo, né? Tem que vir aqui, tem que ouvir, tem que colocar em prática. Poderia estar dormindo, poderia estar correndo, por exemplo, mas nós estamos aqui. Nós estamos passando por um momento o quê? De aprendizado, né? De conhecer outras pessoas, de conhecer as histórias de outras pessoas, entender por que que chegaram aqui, né? Como que estão aprendendo aqui dentro na mentoria, como que está colocando em prática. Então, isso tudo é importante. E para muita gente, isso se torna o quê? Um desafio, né? É o quê? A agonia, entre aspas. Só que se não passar por um momento de agonia, não vai construir sucesso. Imagina se tudo fosse fácil, se a gente conquistasse tudo assim, só no estalar de dedos, né? E já aparece o sucesso, já aparece o dinheiro, já aparece uma pessoa para a gente se casar, né? Nossos filhos sem serem desafiadores, né? Seria extremamente fácil. E tudo que é fácil, a gente não dá valor para aquilo. E ele está sendo o quê? Está sendo sem uma conexão para poder realizar, através dessas missões que nós temos, o nosso propósito. Bom dia, Carlos. Seja bem-vindo. Bom, aí eu gostaria de trazer uma outra coisa também. Aonde que está a... Bom dia, Carlos. Tá, estou respondendo aqui, que você escreveu aqui no chat. Aonde que está a verdadeira riqueza? A verdadeira riqueza é quando nós temos a oportunidade de criar algo que faça bem para o próximo. Então, quando nós acordamos, nós devemos pensar assim: primeiro, agradecer pelo a oportunidade, mais um dia de vida que eu estou tendo para fazer diferente e melhor do que eu fiz ontem. E aí, depois, pensar assim: o que eu posso fazer hoje de diferente e melhor do que eu fiz ontem, mas que seja algo que faça bem para o próximo. Porque quando eu faço bem para o próximo, eu estou fazendo para mim também. E aí é onde a gente começa a nos desenvolvermos. A gente começa a olhar com um olhar diferenciado para o outro, para onde nós estamos, para as coisas que nós fazemos. Ontem, por exemplo, na mentoria, eu estava ouvindo a Margarete explicando, mas eu estava no trem, que eu precisava chegar mais cedo no trabalho. E aí eu parei lá na estação e fiquei assim, prestando atenção, né? Eu até tentei compartilhar com o grupo, mas eu não consegui porque estava muito ruim o meu fone, o fone não, a transmissão da internet. Mas o que que eu quis dizer ontem? Eu mostrei a imagem que tinha o Rio Pinheiros, tinha uma comunidade do outro lado da margem e ao lado dessa comunidade um shopping. E aí eu quis mostrar assim, quando a gente para, a gente vai olhar o quê? O rio que está poluído, a comunidade, né? O shopping ali, que é um shopping caro. Então a gente vê sempre o quê? Sempre um lado ruim da situação. Só que quando a gente muda essa visão, a gente fala assim, nossa, eu moro numa cidade onde tem um rio que corta essa cidade. Esse rio, ele tem nas suas margens árvores que ajudam para soltar a troca de ar, né, gás carbônico, oxigênio na natureza. Então, na minha cidade, eu consigo também, ao mesmo tempo que eu vejo um rio, eu vejo os carros e as pessoas passando de um lado para o outro, indo para o seu trabalho, com os seus pensamentos, né, com os seus problemas ou com as suas conquistas. Só que eu tenho uma diferença nesse momento de coisas feitas pelo homem, que são as ruas, as avenidas, os prédios, as casas, e a natureza ao mesmo tempo. Nessa natureza eu consigo contemplar a árvore, consigo contemplar a grama, consigo contemplar as antas que andam ali na margem e os passarinhos que voam entre as árvores. Então, quando a gente começa a olhar com um olhar diferenciado para tudo aquilo que a gente faz, onde nós estamos, a gente começa a ver o lado bom das coisas. E quando a gente começa a ver o lado bom das coisas, começa a gerar o quê? Essa energia boa, positiva.
né? Aonde começa a nos melhorarmos e também melhorarmos aqueles que estão ao nosso redor. Isso é extremamente importante. E aí, falando, então, justamente para a gente atingir o nosso propósito, que faz parte, como a gente está falando aqui, em mentoria business, né? O propósito ele faz parte do quê? Da identidade estratégica. E o que que é a identidade estratégica? É tudo aquilo que está na empresa. A identidade estratégica, ela vai ser o quê? Quem é essa empresa? O que essa empresa faz? Quem essa empresa vai se tornar? Qual é a visão de futuro dessa empresa? Quais são os valores que essa empresa tem? Só que vamos fazer uma comparação conosco. Quem eu sou, o Carlos? Quais são os meus valores? Qual é minha visão de futuro? Quem eu quero me tornar? Como eu quero ser visto pelas pessoas? Tá vendo como a gente consegue fazer uma comparação de quem eu sou com a empresa que eu tenho ou a empresa que eu quero montar? Então, como o Paulo ele repete sempre aqui com a gente, né? Quem faz no pequeno também faz no grande. Se eu, como pessoa, eu sou desorganizado, eu gosto de passar a perna nas pessoas, né? Eu gosto de fazer intrigas e tudo mais, como pessoa, na hora que eu for tornar uma empresa, que eu for gerir uma empresa, eu vou fazer as mesmas coisas. Eu vou ser aquela empresa que sonega imposto, eu vou ser aquela empresa que dá calote nos funcionários, eu vou ser aquela empresa em que quanto mais eu puder é, fazer só para mim, não me preocupando com o próximo, eu vou vender um produto, vou oferecer um produto, vou vender outro. Então, quem eu sou como pessoa é quem eu vou ser também como empresa. Por isso que é importante a gente ter um entendimento de propósito, de missão, valores, visão. Tudo isso forma o quê? A identidade estratégica da empresa, que também é a nossa identidade, nossa visão para com o próximo na sociedade. Quando nós falamos do propósito, construir sonhos. Então, tudo aquilo que você é capaz de imaginar, você é capaz de realizar. Tudo, independente. Não existe adversidade. Existe como eu vou querer passar por isso. Se eu quiser passar por isso com um entendimento, pedindo ajuda, eu vou passar por isso muito bem. Então, tudo aquilo que você for capaz de imaginar, você é capaz de realizar. Estou repetindo aqui porque essa frase é importante. É importante a gente ter isso em mente. Nós somos capazes de realizar tudo aquilo que nós queremos. Ah, mas nesse momento eu não tenho dinheiro para fazer aquela viagem. Nesse momento eu não encontrei uma pessoa certa para mim ainda para poder casar. Nesse momento eu não encontrei a forma de como eu vou conquistar os meus clientes. Nesse momento, eu não encontrei ainda um formato de como abrir uma empresa e começar a exercer uma determinada profissão. Se nesse momento nós estamos só com esse pensamento, nós não estamos fazendo o quê? Buscando, realizar isso. Porque a gente está muito mais parado, só pensando nas dificuldades que estão tendo e colocando essas dificuldades como barreiras, do que realmente querendo enfrentar essas dificuldades. Ah, mas para mim é muito difícil, eu não consigo enxergar uma saída para isso. Então, calma. Quando nós não conseguimos enxergar essa saída, é porque tem uma coisa que está faltando. É o quê? Primeiro, é a conexão conosco e a conexão com Deus. Por que que eu falo conosco e com Deus? Porque quando nós nos colocamos apequenados, ah, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não posso, eu não enxergo uma saída, né? Eu já estou colocando uma barreira limitante para mim, me impossibilitando de poder imaginar aquilo que eu quero como sonho ser realizado. É a primeira coisa. E a conexão com Deus é porque é uma coisa que eu sempre trago, por exemplo, para as minhas filhas, tudo que é do homem, tudo que é do homem, tudo que é nosso, né, como ser humano,
é o quê? O que eu quero fazer? O que eu quero me tornar? O que eu quero ter? Então, tudo que é o que, ele é do homem. E tudo que é o como, ele é de Deus. Então, eu quero me tornar o empreendedor. O que eu quero? Me tornar um empreendedor. Então, eu tenho que executar as tarefas minha, como homem, como ser humano, para me tornar empreendedor. Eu vou buscar conhecimento de como eu abro uma empresa, eu vou buscar o conhecimento de como eu vendo meu produto, eu vou buscar o conhecimento de como eu faço parcerias, eu vou buscar o conhecimento de como eu exerço a minha profissão com aquilo que eu estou montando. Tudo isso é o quê? É o do homem e do ser humano. Como? Aí é onde entra a conexão com Deus, é a fé. Porque se você tem a fé em que aquilo que você está fazendo, ele vai ser útil para a sociedade, para você, vai fazer bem para o próximo, né? Ele vai ser uma coisa eterna que vai atingir um propósito que você tem. Se você tem a fé nisso, se você tem a fé que tudo que você está fazendo, ele está de acordo com as leis morais, né? As leis divinas, então o como, ele vai ser de Deus. Não precisa ficar se perguntando, ai, eu preciso. Peraí, só um minutinho. Oi, desculpa. Então, eu não preciso ficar me preocupando para cumprir esse propósito, porque eu estou fazendo a minha parte. Eu estou acordando cedo, eu estou me auto melhorando, eu estou buscando fazer algo em que eu vou me tornar alguém diferente, que eu vou me tornar melhor, que eu vou transformar nas pessoas. Então, como ele vem e você nem percebe. Estou conseguindo trazer isso para vocês, gente? Sim? Legal. E aí, tem um ponto também importante para atingir esse propósito. Você tem que ter uma autoridade sobre a sua vida. E quando eu falo autoridade, é você se entender quem você é. Você se entender o que você está aqui para fazer. O que você faz ao redor daquelas pessoas que estão ao seu redor, né? Então, isso é importante. Então, a primeira coisa é você imaginar o que você quer e imaginar isso de uma forma que seja realizado, porque você é capaz, mas você se tornar a autoridade da sua vida para que você realmente faça o quê para que o como venha de Deus. E aí seja realizado esse propósito. Só que daí agora a gente precisa entrar o quê? Na parte de missão. Aí a missão, ela vai estar o quê? Ao que você faz. Lembra que eu expliquei no comecinho? A guerra é o acabar a guerra é o propósito e impedir que o exército adversário invada meu país é a missão. Então, é aquilo que eu faço, né? E aí a gente tem que fazer o quê? É, o que nós somos? Quem nós somos? Então, o que que eu vou pedir para vocês? Primeiro, listem 5 talentos que vocês têm. Pensem em vocês, né? Quem eu sou, o que eu faço. 5 talentos, 5 habilidades que vocês têm. Quando vocês listarem essas habilidades, esses talentos que vocês têm, vocês vão ver, né, coisas que, por exemplo, ó, eu tenho essa habilidade, mas o como eu coloco em prática essa habilidade? O quanto essa habilidade me transforma? O quanto essa habilidade me auxilia perante o próximo? Se vocês quiserem colocar aqui no chat também, tá? Não tem problema. E aí, tem outra pergunta. Através do quê? Ou seja, quais são os comportamentos que evidenciam esses talentos? Então, vamos lá. Primeira coisa, ser o quê? Os talentos que nós vamos listar. Quais são os talentos que eu tenho? E aí, como que evidencia os comportamentos desses talentos que nós temos? Ou seja, o quê? Através do quê? E aí eu entro numa terceira pergunta, que é alcançar o quê? É o objetivo. Então, o que eu faço, ele está alinhado a não ter medo e tomar decisão. Ser o quê? Os talentos que eu tenho.
Através do quê? Como eu evidencio esses talentos? E para alcançar o quê? É o objetivo que eu tenho. Então, para nós entendermos a questão da missão, elas vão ter algumas perguntas. Vou colocar as perguntas aqui e vou falando cada uma delas, tá bom? Deixa eu pegar aqui a primeira pergunta. Vou pôr aqui no chat. Então, vamos lá. Primeira pergunta. O que eu, empresa, quero representar no mercado ou no mundo? Então, é aquilo. O que eu quero ser, através do quê, para alcançar o quê? Tá vendo como essas três perguntas me auxiliam para responder essa primeira pergunta da missão? O que eu, empresa, quero representar no mercado? Então, essa é a primeira pergunta da missão. Posso transformar isso, o que eu, Carlos, quero representar no mundo? É a mesma coisa. Tá vendo como a gente faz essa comparação do eu, pessoa, com o eu, empresa? A gente consegue entender nessa comparação o que nós podemos fazer de diferente, quem nós somos, o que eu quero representar, como eu quero transformar, quais são meus talentos, quais são os talentos dessa empresa. Então, eu consigo identificar a minha missão e identificar a missão da empresa. Segunda pergunta. Só. A segunda pergunta. Que transformação eu desejo proporcionar aos meus clientes? Qual é a transformação que eu quero proporcionar aos meus clientes? Então, lembra? A missão é aquilo que eu faço no mundo. E o propósito, o que eu faço para o mundo. Então, eu estou cumprindo a minha missão quando eu estou representando alguma coisa no mercado, representando alguma coisa no mundo, estou transformando e proporcionando aquilo que meus clientes querem. Pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá bom? Ó, não entendi aqui esse ponto, pede aqui que eu repito, tá bom? Terceira pergunta para a missão. Quais problemas específicos eu desejo solucionar para meu público? Então, quando você lista os seus talentos, e aí, através dos comportamentos que você tem para evidenciar os seus talentos, você está fazendo o quê? Através do quê? Então, você está resolvendo os problemas, solucionando os problemas do seu público. E aí você faz o quê? Você alcança o seu objetivo. Qual é o seu objetivo, a sua missão? Vender um produto, uma mentoria, um curso, aonde aquele público que é o meu cliente, eles têm uma dor, ou eles têm uma necessidade, eles têm um desejo, e eu estou proporcionando a solução para esse meu cliente, para esse meu público, para esse meu aluno. Então, estou cumprindo com a minha missão. Até aqui tudo bem? Lu, ó, vou colocar aqui a quarta pergunta. Quarta pergunta. Como, peraí, deixa eu copiar. Como eu, minha empresa, pode ser reconhecida por suas qualidades e talentos únicos? Então, como a minha empresa pode ser reconhecida? Olha a importância quando a gente fala de listar os talentos. Porque quando eu listo os talentos e coloco eles em prática, evidenciando esses talentos, a minha empresa passa a ser reconhecida pelo que ela faz. Então, eu tenho uma missão de fazer mentoria para um público-alvo que seja, por exemplo, engenheiros recém-formados, né? Estou falando no caso meu. A minha missão é fazer uma mentoria para engenheiros recém-formados para explicar para eles como que é adentrar no mercado de trabalho e coisas que nós não vemos ali na faculdade, a gente acaba
vendo no dia a dia quando começamos a exercer nossa profissão. Então, como que eu vou ser reconhecido? Eu vou ser reconhecido como um profissional experiente, gabaritado, que tem as suas, compartilha com as suas experiências e evita que eu, um profissional recém-formado, passe pelas mesmas dores, né? Então, eu estou sendo reconhecido por algum talento, alguma qualidade que eu tenho para fazer um diferencial no mercado de trabalho. Até aqui tudo bem? Quinta pergunta. Quais as habilidades e talentos eu considero essenciais para atingir essa missão? Gente, eu posso ter inúmeros talentos. Nós podemos ter inúmeros talentos. Mas para cada missão, eu vou ter alguns talentos que eu vou precisar usar e outros não. Então, por isso que é importante, quando nós falamos dessa autoconhecimento, desse autoconhecimento. Quando nós temos esse autoconhecimento e nós identificamos os talentos que nós temos, identificamos essas habilidades que nós temos, mas também aquelas que nós temos que desenvolver, aí nós estamos tendo o quê? O autoconhecimento para ter a autorrealização. Porque eu consigo identificar aonde eu tenho as minhas dificuldades e aonde eu tenho mais facilidade para alguma coisa. Então, para missões, eu vou usar alguns talentos. Para outra missão, eu vou usar outros talentos. E, de repente, para essa outra missão, esses talentos eu não tenho tanta habilidade, eu vou precisar desenvolver. Então, o autoconhecimento é importante para isso. Por isso que para cada missão, eu tenho que considerar os talentos e habilidades essenciais. Não vai ser uma coisa igual para todos. Para eu construir uma casa, são algumas habilidades e talentos. Para eu manter a manutenção da casa, são outras habilidades e talentos. Para eu abrir uma loja de roupas, uma loja de sapatos, ou uma loja qualquer, são algumas habilidades. Para gerir essa loja, são outros talentos. Para eu conectar com o público, fazer vendas, aumentar a quantidade de estoque, aumentar a quantidade de vendas, são outros talentos. Tá bom? Consegui trazer aqui essa comparação do que a gente precisa ter essas habilidades em cada tipo de missão que nós temos. Tudo bem, gente? Vocês estão tão quietinho. Sexta pergunta. Sexta pergunta. Quais valores e comportamentos devem guiar a minha empresa para cumprir essa missão? Então, vamos lá. Primeira coisa, ali atrás, nós identificamos quais são as habilidades e talentos essenciais para atingir a missão. Agora a gente está colocando aqui quais são os valores e comportamentos que devem guiar a minha equipe para cumprir essa missão. Então, a gente precisa, como um gestor, desenvolver as habilidades e talentos na nossa equipe para que eles possam nos substituir. Aquele chefe que fala assim, não, só depende de mim, eu não vou desenvolver ninguém porque o cara pode tomar o meu lugar, essa pessoa pode tomar o meu lugar. Ele está sendo o quê? Egocêntrico. Por que egocêntrico? Porque ele quer ser o último a falar, o último a dar a resposta, o último a poder. Tchau. Uau, viu? Meu Deus. Tchau. Então, ele quer ser o último a tomar a decisão. E quando ele faz isso, ele não permite que os seus colaboradores se desenvolvam, que os seus colaboradores tomem decisão, que os seus colaboradores errem, porque quando a gente erra, é onde a gente aprende. Então, se ele não permite que os colaboradores erram e aprendam, ele não vai conseguir desenvolver os talentos e habilidades nesses colaboradores para que eles possam ficar no lugar dele e ele possa
expandir o seu negócio, criar outros parceiros, abrir novos negócios. Pode falar, Gabriela. Eu estou aqui indo trabalhar, me arrumando, e infelizmente eu não posso estar participando tanto quanto eu gostaria. Mas assim, é muito legal, né, a gente pontuar essas coisas. Mas eu, Gabriela, hoje eu tenho muita dificuldade, né, em estar relacionando essas situações de missão, até mesmo porque eu não trabalho em um ramo só, né? Uhum. E é claro que eu foco em um em si. E, na verdade, eu só foco nesse, mas Deus tem falado muito comigo que eu tenho que é o objetivo que eu já tinha colocado aqui, né, na mentoria, mas eu nunca trabalhei isso, mas tem pessoas vindo me procurar a respeito dessa situação, porque eu sempre trabalhei na área financeira e, Certo. e realmente isso é uma dor, porque o meu pai sempre fala que eu sou péssima em matemática e a última foi, o que que você tem na vida, né? Tipo, Uhum. você literalmente foi ali no meu financeiro mesmo, né? Sim, Mas hoje eu trabalho na área imobiliária. legal. Mas pessoas endividadas têm vindo me procurar, eu tenho ajudado, né? E porque como eu já trabalhei sempre na área financeira, eu também já fui endividada, Uhum. então eu tenho um potencial para propriedade para ajudar essas pessoas. Mas hoje o meu foco é na área imobiliária Uhum. e outras coisinhas mais que eu vou fazendo, porque aqui em Portugal uma coisa só não dá. Sim. Gabriela, desculpa, você ia falar mais alguma coisa. Eu ia falar que seria interessante, eu não sei se é a dificuldade de alguém como é minha. Hoje eu não tenho tempo, porque agora eu estou saindo tô até um pouquinho atrasada. Aham. Mas eu gostaria muito de pegar e falar assim, João, eu quero mostrar para as pessoas aqui o que realmente é a minha missão. Então, pegar uma pessoa e trabalhar isso agora com ela, sabe? Porque fica todo mundo quietinho, tal, porque está muito cedo, né? E a gente está um pouquinho com dificuldade. Eu já estou aqui no. Eu acordei, era 8 horas, né? Mas ainda estou no acordar, no Uhum. despertar também. Sim. Mas é a hora, é o momento que a gente tirou para isso. Então, não sei se pode, né? Não sei como é que funciona aqui. Ontem a Margarete abriu, mas eu não sei se pode estar abrindo sempre, né? Aí seria mesmo com você, porque você que está aí, né, à frente. Mas era só Uhum. para pontuar essa ideia, porque é a minha dificuldade. Legal. Gabriela, primeiro, obrigado por compartilhar. É extremamente importante quando as pessoas compartilham as dores que têm, os sentimentos de dificuldade, porque é assim que a gente consegue, ter o entendimento de cada um que está aqui e poder dar os direcionamentos, né? Então, claro que pode compartilhar o momento que cada um se sentir à vontade de falar, isso é extremamente importante. Dentro do que você trouxe, olha que interessante. Você colocou aí que você tem vários tipos de atuação, né? E aí você não consegue identificar essa missão. Então, ele vai muito de encontro nisso que eu estou trazendo, que para cada missão você tem as suas habilidades e talentos específicos para essa missão. Então, quando você consegue identificar a missão de cada uma dessa sua atuação, você consegue entender desculpa, quando você listar as habilidades necessárias para cada uma dessas atuações que você tem, você vai conseguir entender a sua missão. Outro ponto importante que você trouxe é a questão que você comentou, né, que você gostaria de atuar nessa área financeira, ajudar pessoas, a não passarem por isso que você passou e já superou. E aí seu pai fala que você não tem habilidade com matemática. Então, ó, uma coisa que eu queria aqui compartilhar com vocês: quais são os maiores sabotadores na nossa vida?
Alguém se arrisca a dizer? São os nossos familiares. Quase isso. Os maiores sabotadores na nossa vida são quem nós temos intimidade. Intimidade. Então, às vezes, eu posso ter uma pessoa que não é meu familiar, mas eu dou uma intimidade para essa pessoa, onde eu abro a minha vida, o que eu estou passando. Então, ele se torna, ele se torna uma pessoa mais íntima minha. E aí, esses são os sabotadores. Porque quem é íntimo, ele sabe quais são as nossas dores, ele sabe quais são os nossos medos. E aí, muitas vezes, até inconscientemente, falam coisas, né, que nos atinge emocionalmente. E aí, quando a gente absorve isso, né, nos atinge emocionalmente, a gente não tem essa barreira emocional para poder impedir esse bloqueio mental, vamos dizer assim, a gente acaba absorvendo também, às vezes, muitas vezes inconscientemente, e aí se torna um adulto, por exemplo, que se sente incapaz de alguma coisa. Então, por exemplo, aquele pai ou aquela mãe que toda hora fala pro filho assim: cala a boca, fica quieto, não fala, não se intromete. Não, não, não. A criança, ela fica, toda hora ela fica o quê? Ela vai expressar, ela recebe um não de falar, ela fica quieta. Quando ela se torna um adulto, é um adulto que mais introvertido. É um adulto que não se posiciona, é um adulto que tem medo de falar em público, é um adulto que não consegue se relacionar. Por quê? Porque ele nunca conseguiu se expressar. E todas as vezes que ele tentou se expressar, teve alguém íntimo dele que o impediu de falar. E ele não conseguiu se expressar. Então ele se torna um adulto com esses tipos de dificuldades, né? Então, quando nós temos alguém que fala para nós assim, não, você é incapaz disso, eu não vejo você atuando com isso, eu não vejo você é ruim de matemática, você é ruim nisso, você é ruim naquilo, né? Dói, porque a gente está ouvindo de alguém que é íntimo. Mas essa dor, ela não pode ser de uma forma que manifeste em nós uma barreira em que nos impeça de vivenciar o nosso propósito. Se você passou por essa dor, né, de ter as dívidas, superou isso, gosta dessa gestão financeira, quer ensinar os outros, talvez esse seja o seu propósito. E aí, independente, é aquilo que eu falei antes, sem agonia não tem o sucesso. Vão ter as pessoas que não vão acreditar, vão ter as pessoas que vão falar mal, vão ter as pessoas que vão desafiar, mas essa é a agonia que você tem que passar para atingir o propósito. Pode falar. Pode falar, Gabriel. Ai, é Carlos, né? Isso. Então, será que eu falei mal para minha filha? Porque ela, tudo que a gente fala com ela, ou ela tá ouvindo uma conversa, alguma coisa assim, ela rebate, né? Ela é Aham. muito, ela é bem expressiva. Sim. E aí eu falei assim, Fernanda, porque eu era muito assim, né? De, e eu vi que isso não foi muito bom, sabe? É porque a forma que a gente bate fere bastante aquela outra pessoa, né? Porque geralmente o que a gente está tentando passar para ela é algo para que ela melhore. E ela, por exemplo, igual eu falei assim, ah, você tem que parar um pouco de assistir Netflix, porque e expliquei para ela, quem está melhor hoje, eu ou seu pai? Ela, você, mãe. Falei, então, quem assiste Netflix, eu ou seu pai? Aí ela, meu pai. Aí eu falei, então, se você quer ser melhor do que eu e seu pai, não estou dizendo para você parar de assistir o Netflix, mas não ficar somente assistindo Netflix. Então, assim, eu falei com ela, não fica. Se uma pessoa falar algo com você, não afronta. Ouve, pensa, reflete, fica caladinha, mas ela não consegue, ela bate de frente, Quantos anos ela tem? vai fazer 15. Bom, primeiro que essa ela é única, você só tem ela? É, só tenho ela. É Tá. tudo neta única dos dois lados.
Bom, primeiro que é normal nessa fase, né? Nós já passamos por essa fase também, desafiamos nossos pais, sempre queremos mudar o mundo, a gente se sente dono do nosso nariz e é do nosso jeito e tudo mais. Mas vamos trazer isso que você colocou aqui, olhando para nossos colaboradores, tá? É, aonde você atua? Você tem uma equipe abaixo de você? Não, Não. Tá. Mas vamos dizer o seguinte: eu tenho uma equipe abaixo de mim. Se eu tratar a minha equipe, né, no bico da bota, não desenvolvendo eles, só na porrada, só xingando, como que eu vou estar desenvolvendo essa equipe? Como que eu vou querer que essa equipe seja de alta performance? Eu não vou ah, conseguir, sim. né? E agora, se eu fazer com que essa equipe entenda qual é a missão da empresa para atingir um objetivo e cumprir o propósito, quais são os valores da empresa, quais são os objetivos, qual é a visão dessa empresa, ou seja, aonde essa empresa quer chegar, quem essa empresa quer se tornar. Eu estou colocando de uma forma mais evidenciada para essa equipe, para que ela possa se engajar nas suas atividades diárias, para exercer as suas funções da melhor forma possível e atingir os objetivos, tanto o deles quanto o da empresa, né? Então, por que eu tenho, às vezes, a paciência com os meus colaboradores, mas eu não tenho a paciência no meu relacionamento? E não estou dizendo isso sendo você, tá, Gabriela? Estou trazendo só aqui um exemplo para a gente poder Sim. comparar o quem eu sou como pessoa, no meu relacionamento com as pessoas, em casa, com meus familiares, e o quem eu sou como um gestor de uma empresa, tá? Você tem que ser igual. Do jeito que você é em casa, você tem que ser gerindo a sua empresa. Do jeito que você é dentro da sua casa, você tem que ser ali fora. É aí onde entra o quê? Quais são as habilidades e talentos que eu vou usar dentro de casa e quais são as habilidades e talentos que eu vou usar da porta de casa para fora. Por isso que eu preciso saber as habilidades e talentos que eu tenho. Então, isso é extremamente importante. E aí vai muito de encontro ao que eu comentei antes, que é justamente essa questão, as habilidades que eu tenho que listar, os talentos que eu tenho que listar, e aí quais são as habilidades reconhecidas como empresa, pelo meu público. Como que eu, como que eu soluciono os desejos dos meus clientes? Como que eu soluciono os desejos dentro de casa dos meus familiares? Como que eu coloco essas minhas habilidades dentro de casa e como que eu coloco fora na parte business, né? Do meu trabalho, com a minha equipe, com os meus clientes, com os meus parceiros. Consegui trazer, Gabriela, para você esse ponto? Sim, mas a grande questão, assim, foi mal eu dizer a ela que não é ela, que ela, se ela se fechar lá na frente, isso vai ser ruim para ela. Então, aí é onde entra o equilíbrio, tá? Óbvio que tem momentos em que a gente precisa, aí eu estou falando aqui como pai, exercendo a sua liderança perante um filho. Tá? Não é que você não pode falar cala a boca, não é isso. Mas é como você exerce a sua liderança, como que você exerce as suas habilidades e talentos como líder perante ao seu subordinado. Então, tem momento em que o filho realmente ele se intromete, ele quer ouvir, ele quer rebater, ele quer. Então, não é que você não pode falar, mas você não pode repetir. Tudo que é repetido, tudo que é colocado de forma constante, ele é ruim. Por quê? Se eu como demais, é ruim. Eu tenho que comer em equilíbrio. Se eu pratico exercício de forma excedente, é ruim, porque eu estou impactando os músculos do meu corpo e estou exigindo demais. Então, também ele pode ser ruim. Se eu
trato as pessoas sempre com arrogância, é ruim. Se eu trato as pessoas toda hora de uma forma que é só daquele jeito, também é ruim. Então, tudo a gente tem que ter equilíbrio. Tudo que a gente faz tem que ter esse equilíbrio. Então, tem momentos em que você vai ter que chegar e falar para sua filha: olha, agora não é o momento de você falar sobre isso. Agora não é o momento de você trazer sobre isso. É melhor você ficar com a sua informação aí e depois a gente resolve sobre isso. Do que toda hora ficar falando, não fala, não, cala sua boca, não pedir sua opinião, não sei o quê. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: tudo que é excesso, ele vai ser ruim, tá? Foi isso que eu falei assim, Fernanda, você é criança, né? Que ela não gosta de dizer que criança, né? Adolescente. Uhum. Então, tem coisas de adultos que você não tem que se prometer, né? Porque eu pedi para ela fazer uma coisa e falei assim, só obedece, porque eu sou sua mãe, eu não estou te pedindo nada que seja ruim para você. Sim. Não, E ela sempre quer saber o motivo, razão e circunstância. mas isso é importante. É importante quando a gente fala um não, dar o motivo, a razão e a circunstância. Isso é para nosso relacionamento, tanto comercial quanto pessoal. Porque se a gente fala assim, ó, vamos supor, minha filha chega em mim e fala: pai, posso ir no show? Não. Eu não dei o motivo do porquê ela não pode ir. E eu tenho um determinado motivo. Às vezes o show ele vai terminar tarde, ele é um lugar longe. Nesse momento não tem condições de comprar o ingresso para ela, ou eu não vou ter como buscá-la, não vou ter como liberar para ela pegar um Uber para vir. Então sempre vai ter algum motivo. Quando vem um não seguido do motivo, você está deixando claro o porquê. E aí, a mesma coisa com os nossos colaboradores. Ele chega na gente e fala assim: poxa, eu estou fazendo as minhas vendas, estou batendo meta, eu preciso ter um aumento de salário. Não. Ah, mas eu bati a meta. Não. Você não está explicando o porquê do não. Então, tudo ele tem que ter o não. Ele tem que ter um feedback, né, do porquê que ele está recebendo aquele não. Quando a gente vai pedir alguma coisa, a gente sempre espera o sim. Não é assim? Quando a gente vai pedir alguma coisa para alguém, a gente sempre espera o sim. Mas se a pessoa fala não, nos frustra. Vamos nos colocar agora nós. Se imaginem agora uma coisa que vocês querem pedir para alguém. Um aumento de salário, uma promoção, uma venda, né? E aí você recebe um não. Você ficou só com um não, sem saber o motivo. Você não vai se frustrar? Por que que eu não consegui vender o meu produto? Por que que eu não consegui minha promoção? Por que que eu não consegui abrir aquela empresa? Se não tiver o motivo, a razão e a circunstância, eu não vou conseguir entender o porquê está sendo dado não naquele momento. E aí, o que eu preciso trabalhar, o que eu preciso fazer de diferente, quais são as habilidades que eu tenho que desenvolver e colocar em prática para que o não se torne o sim. Ok? Ok, obrigada. Imagina. Aí a oitava pergunta: que tipo de impacto positivo eu quero deixar na minha comunidade, setor ou no mundo? Então, qual o impacto que eu quero causar? Né? Como eu quero ser visto? Como eu quero ser lembrado? Olha como é importante ser o quê, listar os meus talentos, através do quê, quais são os comportamentos que evidenciam esses meus talentos sendo exercidos e o alcançar o quê? O objetivo. Qual o impacto que eu estou causando? Tá acabando, gente. Já estou na nona pergunta. São 10, tá? Prometo que eu libero vocês em 5 minutos no máximo. Próxima pergunta. Qual será a transformação final ou maior benefício que eu desejo oferecer aos meus clientes? Vamos lembrar o seguinte: quando eu vendo um produto para alguém, quando eu vendo uma mentoria, quando eu vendo um sapato, uma roupa, uma bolsa, um óculos, seja qualquer coisa, qual é o benefício que eu estou causando para aquela pessoa? Quando a gente entra pensando só no vender, ganhar minha comissão, pagar meu boleto,
Eu estou pensando em quem? Em mim. Por mais que nós temos que pagar boleto, tem que pagar funcionário, tem que pagar as contas, né? Nós temos que nos preocupar com isso, sim, o dinheiro é importante, não estou aqui dizendo que não, mas ele vai ser uma consequência daquilo. Imagina, Carlos, eu que agradeço a sua participação. O dinheiro ele vai ser o quê? Uma consequência daquilo que nós exercemos. Então, quando eu entendo o que o meu cliente tem de dor, ou o que o meu cliente tem de desejo, ou o que o meu cliente precisa, qual a necessidade que ele tem, e eu consigo oferecer esse produto e fazer essa venda para ele de uma forma que ele se sinta, né, é, bem atendido, que ele se sinta que aquilo que foi dado para ele faz sentido. Olha como a gente está cumprindo a nossa missão e, consequentemente, o nosso propósito. Então, o cliente ele vai fazer o quê? Numa próxima vez, ele vai procurar direto o seu produto. Ele não vai ficar ali pesquisando no Mercado Livre. Ele vai direto. Pô, eu recebi um excelente atendimento da Gabriela. é, Você falou do mercado imobiliário. Não sei se é corretora, mas só vou dar um exemplo. Você vendeu um apartamento para mim. Só que você não estava preocupada em só vender o apartamento e ter a sua comissão. Você veio e se importou. O que realmente eu procuro num apartamento? Quais são as pessoas que vão morar? Qual é o perfil dessas pessoas que vão morar? Se está condizente com o perfil da região? Se vai estar próximo ou longe do meu trabalho? Se vai ter ali, se eu vou ter filhos que possam usufruir do espaço daquele condomínio? Ou se eu moro sozinho, né? Se o condomínio ele oferece coisas que possam me beneficiar. Então, você está indo além da sua comissão. Você está indo no oferecer um benefício para realizar o desejo desse seu cliente. Eu comprei o apartamento com você. Quando você me suportou com tudo isso, amanhã eu vou vender esse apartamento e vou para um outro lugar. Para quem que eu vou ligar? Vou ligar para a Gabriela, porque, putz, ela vai achar o lugar, porque ela sabe do que eu gosto, do que eu preciso, e ela vai achar um lugar ideal para mim. Então é diferente da Gabriela só vir e falar assim: eu tenho esse aqui, o apartamento é de tantos metros quadrados aqui na região, tal. Quer, não quer, tem outro que queira. Eu quero é só a minha comissão, ponto, vendeu, fica feliz, ele entrou no apartamento e acabou. Eu não vou mais ligar para esse corretor, eu vou buscar outros que possam me atender e suportar aquilo que eu estou precisando ou tendo de necessidade, né, naquele momento. E a última pergunta: que legado eu quero construir e deixar? Olha aqui a venda realizada, criando uma conexão com o meu cliente, deixando um legado para esse meu cliente. Qual é o impacto que eu causei ao vender esse produto para ele? Qual é o legado que eu construí e deixei com ele? Né? Então, eu trouxe aqui 10 perguntas em relação que nós temos que fazer para entender qual é a nossa missão. E aí, para essas 10 perguntas, você pode usar aquelas três perguntas que eu coloquei no início, que é o ser o quê, através do quê e alcançar o quê. Que legado eu quero construir e deixar? Então, o que eu quero ser? Através do quê para deixar esse legado? E eu vou alcançar o quê construindo e deixando esse legado? Tá? Então, para todas essas perguntas, você pode usar essas três para te ajudar a responder. Quando você tiver a resposta de todas essas, você vai entender qual é a missão que você tem na abertura da empresa, no relacionamento, no cliente, com a sua equipe. Então, para cada área-chave que você estiver fazendo alguma coisa, você tem a sua missão específica para poder acompanhar, para poder desenvolver, para poder cumprir esse objetivo. Perguntas? Não? Nenhuma perguntinha? Nada, nada, nada. Oi, Camila, bom dia. Seja bem-vinda.
Gente, é, e aí, o que eu vou pedir para vocês? Então, vamos lá. Todos vocês estão no grupo do MB, da Mentoria Business, ciclo 6. Daniele, você está no grupo? Gabriela? Acho que sim, Tá, sim. beleza. Eu vou colocar as Tô perguntas, no grupo. tá? Tá, eu vou colocar essas 10 perguntas lá do cumprimento da missão. E aí eu queria pedir para vocês assim, olhem com calma essas perguntas, respondam para vocês essas perguntas, né? Para vocês construírem essa missão, que daí a gente vai trabalhar na próxima semana o quê? Os valores, a visão, para a gente fechar essa identidade estratégica. E aí sim a gente começa a entrar em outras ferramentas. Quem nós somos, o que nós fazemos, qual o impacto que nós causamos, qual o objetivo, o modelo Smart, ou seja, tudo isso que eu comentei agora que vai entrar é o que? O posicionamento da marca. Agora a gente está trabalhando a identidade estratégica e depois vai ser o posicionamento da marca. Quando eu entender a identidade estratégica, propósito, missão, visão, valores, que é o quê? Identidade estratégica. Aí eu começo a desenvolver o posicionamento da marca. Como que eu vou trabalhar a minha empresa, os meus produtos, para posicionarmos no mercado. Beleza? Então, gente, Beleza. é, eu agradeço muito, agradeço a todos que estiveram aqui. É excelente poder compartilhar com vocês, aprender com vocês. Gratidão pela presença. Desejo um excelente dia e um excelente final de semana. Igualmente. Tá bom? Tchau, gente. Tchau. Obrigado. Miguel, não, eu já passei mal, né? Pessoal. Eu falei que era do Gilberto, né? Tá pensando no banheiro? Porque lá. Não, adorei. Quando você vai ver como é, assim que ele é assim. Então, eu posso ainda. O meu vai ser, eu comprei, eu não sei mandar a casa, filho, todos os